Lázaro estava morto há 4 dias. O cheiro da decomposição já tomava conta do túmulo e a esperança parecia ter se esvaído. Mas então, diante de uma multidão incrédula, Jesus falou. E o impossível aconteceu. O homem morto se moveu. O que aconteceu naquele momento mudou a história para sempre. No entanto, essa ressurreição esconde um mistério ainda maior. Para onde Lázaro foi nesses 4 dias? O que ele viu, o que sentiu e por que a Bíblia silencia sobre isso? Fique até o final e descubra a verdade oculta por trás do milagre mais impressionante de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Esse foi um dos maiores milagres realizados por Jesus. Um homem que esteve morto por 4 dias e voltou à vida, sendo um testemunho impressionante do poder de Deus e um marco no ministério de Cristo. Mas antes desse grande sinal, Lázaro era mais do que um simples personagem na história. Ele era um amigo próximo de Jesus, alguém cuja vida teve um significado profundo. Lázaro vivia em Betânia, uma pequena vila a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Embora discreta, Betânia era conhecida por ser um refúgio para Jesus sempre que ele visitava na região. Não era apenas um ponto de descanso, mas um lugar de comunhão e acolhimento. A casa de Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, era um lar onde o mestre encontrava amizade, hospitalidade e amor genuíno. Os evangelhos destacam a singularidade dessa família. Marta era prática e ativa, sempre cuidando dos detalhes, sempre que Jesus visitava sua casa. Maria, por outro lado, tinha um espírito contemplativo e, enquanto Marta se ocupava com os afazeres, Maria se sentava aos pés de Jesus, absorvendo cada palavra. Lucas 10, 38 a 42. Lázaro, por sua vez, aparece pouco antes de sua morte e ressurreição. Mas uma coisa é clara: ele era amado por Jesus de uma maneira especial. A prova disso está nas palavras de suas irmãs quando Lázaro adoeceu. Marta e Maria enviaram um recado simples e direto a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. João 11:3. Elas não precisaram dizer mais nada. A forma como Lázaro é descrito aqui não é um simples detalhe. Poucas pessoas nos evangelhos são mencionadas dessa forma por Cristo. Mas o que tornava Lázaro tão especial? Talvez ele tenha sido um dos primeiros homens a reconhecer Jesus não apenas como um mestre, mas como o Messias. Sua casa era um dos poucos lugares onde Cristo encontrava descanso em meio às multidões que constantemente o seguiam. Marta, Maria e Lázaro não eram apenas discípulos, eram amigos. Diferente dos 12 apóstolos, que muitas vezes tinham dificuldades em compreender a missão de Cristo, essa família parecia entender quem ele era de uma maneira mais íntima. E foi nesta casa que um dos eventos mais simbólicos da trajetória de Jesus aconteceu. Antes da ressurreição de Lázaro, Maria ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo e os enxugou com seus cabelos. João 12:3. Esse ato de grande valor espiritual apontava para o sepultamento de Cristo, que aconteceria logo depois. Lázaro fazia parte dessa família de fé. Curiosamente, seu nome significa Deus ajudou, uma indicação profética do que estava por vir. Sua vida antes da doença foi marcada pela presença de Jesus em sua casa, pelo aprendizado que compartilhava com suas irmãs e pelo amor sincero que existia entre ele e o Mestre. Mas então, tudo mudou. Lázaro adoeceu repentinamente. A doença não era comum e sua condição piorou rapidamente. Marta e Maria, que já haviam visto Jesus curar tantos enfermos, sabiam que ele poderia fazer algo. Elas acreditavam que, ao saber do estado de Lázaro, ele viria sem demora. Afinal, não era um pedido qualquer, mas de um amigo querido. Elas não duvidaram, confiaram. Mas o tempo passou e Jesus não apareceu. A doença de Lázaro não era uma simples febre ou mal-estar. Sua condição se agravava rapidamente, e Marta e Maria começaram a perceber que a situação estava saindo de controle. Betânia não era distante,
e elas sabiam que, se Jesus viesse, poderia curá-lo. Afinal, ele já havia feito milagres incríveis antes. A mensagem foi enviada: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. João 11:3. Elas não precisaram pedir mais nada. Sabiam que o amor de Jesus por Lázaro seria suficiente para que ele compreendesse a urgência da mensagem. Mas então, algo inesperado aconteceu. Jesus não partiu imediatamente. Quando recebeu a notícia, ele não demonstrou pressa. Pelo contrário, disse aos discípulos algo enigmático: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. João 11:4. 2 dias se passaram e Lázaro morreu sem que Jesus sequer iniciasse sua viagem até Betânia. Marta e Maria aguardavam ansiosas pela sua chegada, mas viram seu irmão fechar os olhos pela última vez. O corpo foi preparado conforme a tradição judaica, envolto em panos de linho e sepultado em uma caverna lacrada por uma grande pedra. O silêncio de Deus era ensurdecedor. O que Jesus estava fazendo? Para os discípulos, essa demora parecia um mistério. Quando finalmente decidiu partir, Jesus fez outra declaração surpreendente: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. João 11:11. Os discípulos não entenderam e Jesus esclareceu: Lázaro morreu. João 11:14. O choque foi inevitável, mas Jesus acrescentou algo que desafiava a compreensão humana: E por vossa causa, me alegro de que eu não estivesse lá para que creiais. João 11:15. A demora de Jesus não foi um descuido, foi uma escolha. Mas Marta e Maria não sabiam disso. Quando finalmente sepultaram Lázaro, seu coração estava cheio de perguntas sem respostas. Onde estava o mestre? Por que ele não veio? Por que ele não curou seu amigo? E enquanto isso, Jesus caminhava para um milagre que mudaria tudo. O silêncio foi mais pesado que a morte. Mas quando o tempo já havia dado sua sentença final, uma figura apareceu na estrada que leva até Betânia. Jesus. Ele finalmente chegou. Jesus sabia que algo mais urgente que sua própria segurança o esperava: o túmulo de um amigo. A notícia de sua chegada se espalhou rapidamente. Marta, ao ouvir que Jesus estava próximo, não esperou que ele chegasse até sua casa. Ela correu ao seu encontro com o coração cheio de emoções contraditórias: dor, tristeza, esperança, frustração. Quando finalmente se encontrou com ele, as palavras escaparam de seus lábios como uma súplica contida: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Não era uma acusação, mas um lamento. Marta sabia que Jesus tinha poder sobre a vida e a morte, mas agora tudo parecia tarde demais. Seu irmão já estava morto há 4 dias. O que poderia ser feito agora? Então Jesus respondeu algo inesperado: Teu irmão há de ressuscitar. João 11:23. Marta hesitou. Ela acreditava na ressurreição dos mortos no último dia, mas Jesus olhou nos seus olhos e declarou algo que mudaria para sempre a compreensão de vida e morte: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? João 11:25-26. Essas palavras não eram apenas uma promessa para o futuro. Elas eram uma revelação do presente. A ressurreição não era um evento distante no fim dos tempos. A ressurreição estava diante dela. A vida estava ali, em pé, olhando em seus olhos. Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. João 11:27. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia quem estava diante dela. Em seguida, Marta voltou para casa e chamou Maria em segredo: O mestre está aqui e te chama. Maria, que estava dentro de casa, se levantou imediatamente. Quando viu Jesus, não conseguiu conter sua dor. Ela caiu aos seus pés, as lágrimas rolando pelo rosto, e repetiu as mesmas palavras de sua irmã: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando, viu os amigos da família lamentando e sentiu o peso da morte e da tristeza naquele lugar. Então algo extraordinário aconteceu. Jesus se comoveu profundamente. A palavra usada no original grego para comover-se significa uma perturbação intensa, uma indignação profunda. Jesus não estava apenas triste, ele estava indignado com a morte, com a dor, com a devastação que o pecado trouxe ao mundo.
Aquele que criou o homem para a vida, agora via o efeito máximo da separação causada pelo pecado. E então, Jesus chorou. O Criador do universo, aquele que tinha o poder sobre todas as coisas, chorou. As lágrimas de Jesus não eram de desespero, mas de compaixão e solidariedade. Ele não era um Deus distante que apenas observava o sofrimento humano. Ele se fez presente no meio da dor e da perda. A pergunta que surge em nossos corações é: por que Jesus chorou? Ele sabia que estava prestes a realizar o milagre da ressurreição. Ele sabia que Lázaro sairia do túmulo vivo, mas, ainda assim, ele chorou. Por quê? Talvez porque ele soubesse que as lágrimas de Maria e Marta representavam as lágrimas de toda a humanidade. Jesus não ficou impassível diante da dor, mas se importou profundamente com o sofrimento humano. Quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, ele pediu que a pedra fosse removida. As palavras de Marta foram um lembrete do quão profundamente a morte havia marcado aquela família. Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. João 11:39. A morte parecia ter levado tudo, mas não o suficiente para impedir o poder de Jesus. Ele olhou para o túmulo e, em um ato de autoridade divina, ordenou: Lázaro, vem para fora. João 11:43. O milagre aconteceu. Lázaro, que estava morto, saiu do túmulo ainda envolto nas faixas funerárias, mas vivo. A morte não pôde segurar aquele a quem Jesus chamara. O impossível se fez possível. E então, o que acontece com a alma de Lázaro durante esses 4 dias? A Bíblia não nos dá detalhes específicos, mas é possível que ele tenha experimentado algo de incomparável. Muitos acreditam que a ausência de informações sobre o que Lázaro viu ou sentiu foi uma maneira de focalizar o poder de Jesus. Afinal, o ponto principal da história não era o que aconteceu com Lázaro, mas o que o milagre revelou sobre a autoridade de Cristo. O mistério de Lázaro está no fato de que ele experimentou a morte, mas, como todos nós, ele foi resgatado. Jesus, naquele momento, nos mostrou que a morte não tem a palavra final e que em Cristo a vida triunfa.